porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar a Deus? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Interprete-a, Senhor, a nós por meio do Teu servo, e que ouçamos não o que está em nosso coração, mas o que vem do Seu coração por nosso meio nesta hora. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse versículo 20 que nós acabamos de ler é o último do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nele, o apóstolo Paulo trata de temas como litígio entre irmãos e sensualidade. Especificamente nesse último, fazendo referência ao nosso corpo. Para a melhor compreensão dessa citação que ele faz ao final desse versículo, o 19, que é o anterior, Paulo fala que o corpo, o nosso corpo, é o santuário do Espírito Santo, que habita em nós. E que por isso temos parte com Deus. E desta forma, então, não somos mais de nós mesmos, mas de Deus. Então, por isso que Paulo faz essa referência no capítulo 20. E é nesse sentido que temos um dos pontos do título da nossa reflexão. Fomos comprados por preço, e por isso devemos glorificar a Deus no nosso corpo. E por isso está também, ali não está, mas vamos pegar a parte A desse versículo, porque fostes comprados por bom preço, para a nossa reflexão desta manhã. Não somos mais propriedade de nós mesmos, mas de Deus, comprados por bom preço. Para iniciarmos a nossa reflexão, então, eu vou partir de uma frase de comunicação. E creio que algum de nós já tenha ouvido ou lido essa frase. É uma frase de comunicação de marketing, de uma bandeira de cartões de crédito para valorizar o seu produto. Eu não vou citar o cartão, mas a frase é essa aqui. Não é pontinho, pontinho, card, mas não tem preço. Nesse caso, essa frase é para simbolizar que algumas coisas que podemos adquirir, comprar, utilizando esse cartão de crédito, tais como realização de um desejo simples, de consumo ou de um sonho, não está representado somente no preço em si desse produto ou desse serviço, mas no imaginário, que aquilo que representa ou pode vir a representar. Algo como sentir prazer, satisfação, alegria de ter um desejo ou um sonho realizado. Algo em que o valor daquilo que compramos, para nós, é maior do que o seu preço em si. Particularmente, inclusive eu vou comentar que usei agora pela manhã, até como uma provocação e um teste. Particularmente, eu costumo utilizar esta frase, dessa comunicação de marketing, desse cartão de crédito, quando eu mesmo e algum amigo estamos vivenciando uma experiência boa, com passar tempo com família, passar tempo com amigos, contemplar algo bonito ou estar num lugar bom, para dizer o seguinte: isso não é um cartão de crédito, mas não tem preço. E a brincadeira que eu fiz agora pela manhã, estava ali tomando um cafezinho, nós temos aqui na nossa igreja esse momento de comunhão antes do culto. Então, chegou a garrafa de chocolate que a nossa irmã Magali trouxe, e alguém até falou assim, mas agora? Aí eu experimentei o chocolate e falei, ó, isso aqui não é um cartão de crédito, mas não tem preço. Entendeu? Então são coisas desse tipo, que ou seja, não é simplesmente tomar um chocolate, mas é o prazer ou aquilo que pode trazer no seu imaginário para você. Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês
o porquê desse tema, preço ou valor. Esse tema vem de uma inquietação, e quando eu falo inquietação, são perguntas, aquelas coisas que a gente para pensar, mas por que é assim? Minha particular, sobre o entendimento de que Jesus pagou um alto preço, morrendo na cruz, dando sua vida por nós. E aí, nós acabamos de cantar, sei que foi pago um alto preço, quando Jesus derramou a sua vida. E é na música que o Glad cantou na abertura do culto, tem essa frase: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Para que possamos envolver esse tema, vamos tomar emprestado ou resgatar alguns conceitos de outras ciências. Como diria quem tem o hábito de vez em quando escutar o professor Pasquale, né, que fala muito sobre português, língua portuguesa, ele usa muito exemplos de música para demonstrar as perguntas que surgem, e ele fala, vou usar um auxílio luxuoso, né? Então nós vamos pegar uns auxílios luxuosos de outras ciências para que nós possamos criar um entendimento sobre o porquê desse tema. Se não vejamos, conceito de preço, tá numa letra razoável. No texto vem preço, no texto que nós lemos, 1 Coríntios 6:20, preço, a palavra preço vem do grego timé, que ali aquele T, I, o N, é porque os caracteres do grego eu não achei no teclado do nosso computador, mas são um pouquinho diferentes, o U e o N, tem uma perninha para baixo de um lado, o outro tem uma perninha para baixo do outro lado, mas pronuncia-se timé, que é a avaliação pela qual o preço é fixado, do preço em si, do preço pago ou recebido por uma pessoa ou algo comprado ou vendido. Também vem do palavra preço no português, também vem do latim pretium, que é o valor monetário que vale algo. Quanto de dinheiro custa? É o que a gente às vezes quer saber. Quanto custa? Quanto de dinheiro eu tenho que dispor? É uma medida monetária, uma quantidade de dinheiro, isso já é um conceito acadêmico, né? É uma quantidade de dinheiro estabelecida para comercialização de produtos e serviços, estabelecido por uma estratégia de precificação. É calculada e normalmente obtido por alguma fórmula pré-fixada. Eu tenho o meu custo, minimamente eu tenho a minha margem e eu quero estabelecer o meu preço. Está intimamente ligado a dinheiro, a fatores monetários. E valor? Eu comentei um pouquinho sobre valor. Então nós vamos precisar desse auxílio luxuoso também de valor. É a percepção que um cliente tem sobre um produto. É o que é atribuído ao produto e o que ele proporciona para o cliente. O que não pode ser estimado em dinheiro e pode ser diferente para cada cliente ou para cada pessoa. Está relacionado aos benefícios ou aos atributos que aquele produto ou serviço traz, sendo relativo e abstrato. Pode variar de pessoa para pessoa com base em uma realidade específica, né? Esses são os conceitos. Hoje, com tantas opções de meio de pagamentos, transferência por TED, não sei se ainda existe o DOC, Pix, que é o mais famoso, agora estão desenvolvendo o Drex, né? A gente praticamente não anda com nenhuma nota, nenhuma cédula no bolso, né? Muitos não têm mais o hábito. E é como popularmente a gente chama dinheiro, chama a cédula de dinheiro, né? Mas podemos tomar, por exemplo, eu trouxe uma aqui, de uma nota de R$2. É a menor de tamanho e a menor de valor monetário, né? Que ainda está em circulação hoje, essa notinha de R$2 aqui. Para uma pessoa que tem muitas cédulas dessa, isso pode ser traduzido
essa quantidade de cédulas de R$2 que essa pessoa tem, pode ser traduzido pelo seu patrimônio, né? Quantas centenas, milhares ou bilhares de cédulas de R$2 podem haver dentro de um patrimônio de uma pessoa? E R$2, nesse caso, para uma pessoa que tem muitas cédulas de R$2 no seu bolso ou no seu patrimônio, pode ser um trocado. Um dinheiro que eu dou para um pedinte na rua, um dinheiro que eu dou para um guardador de automóveis desses estacionamentos públicos que a gente utiliza. Então, para essa pessoa que tem muitas cédulas de R$2, isso tem um valor, isso tem um significado. Para uma pessoa, no caso, o pedinte, ou para um guardador de carro, esse a quem o outro deu essa cédula de R$2, e tem nessa atividade o seu trabalho, de onde tira a sua subsistência, de onde tem um compromisso de levar o alimento para casa, né, para os seus, para filhos ou quem seja, pode representar 2 ou 3 pães francês. Se eu compro 5 pães francês hoje, dependendo do lugar que eu comprar, eu pago R$1 e pouquinho, R$1,20, né? São poucos lugares que um pão francês hoje custa menos que R$1. Então, para esse pedinte, essa mesma cédula que para o outro é troco, essa mesma cédula para esse guardador pode representar a compra de um alimento, um complemento de 1 quilo de alguma coisa, ou complementar a compra de um medicamento. Nesses 2 exemplos que eu busquei dos R$2, o valor das coisas tem a ver com o benefício que possa representar, com a percepção ou qualidade percebida dessa nota, com sentimentos, com emoções, e creio que tem a ver com fé também, como o valor da oração. O valor da oração pode ter um significado para mim, pode ter um significado para o Eduardo, pode ter outro significado para o Elias. Então, irmãos, desses 2 conceitos vieram as minhas perguntas e a minha inquietação para aquela pergunta inicial, que a gente vai tentar encontrar respostas. E a pergunta é: o sacrifício da morte de Jesus na cruz tem preço ou tem valor? Hoje é comum ouvirmos em muitas ofertas de consumo que não se vende mais um produto ou serviço. O que se compra é uma experiência, né? É o que nós somos aí envolvidos e enredados pelo sistema, pelo comércio e pelas ofertas, né? Que as pessoas não estão sendo muito influenciadas pela compra por si só, mas em adquirir uma experiência, né? Quem compra um pacote de viagem, não é o valor em si da viagem, mas é a experiência que ele vai ter ao ir àqueles lugares, ao estar com aquelas pessoas queridas, se o objetivo for esse, né? Então, nesse caso, eu tive que buscar mais um auxílio luxuoso de outras ciências, e nesse caso, para nos auxiliar, a gente pergunta: o que é experiência? Experiência, o objetivo do marketing de experiência é despertar a vontade nas pessoas. Ao vivenciar uma boa experiência, os consumidores sentem o desejo de adquirir algo. Esta é, sem dúvida, a base para a tomada de decisão que leva à decisão de compra ou não. Qual experiência que eu vou ter? Ou, se aquele produto que eu já comprei me causou boa impressão e boa experiência, vai me ajudar na tomada de decisão a comprá-lo, mais 1, mais 2, mais 3, enquanto ele me proporcionar aquilo. Nesse caso específico, me apoio no conceito
de experiência, que foi esse aí que a gente viu. E então, meus irmãos, tenho consciência, isso eu falo com toda a pureza do coração, como se costuma dizer, né? Que a busca para essa fundamentação pode ser muito maior, e por isso, nesta manhã, eu não pretendo desenvolver uma reflexão profunda sobre o sacrifício de Jesus, mas compartilhar com vocês esta minha inquietação, estas minhas perguntas sobre se o sacrifício de Jesus tem preço ou se tem valor, se teve preço ou se tem valor. E nós vamos ver apenas 2 tópicos. O primeiro tópico é: o valor tem a ver com a qualidade e não com a quantidade. Não podemos medir a salvação em Cristo ou a qualidade do número de vezes, de momentos que eu tenho com Jesus, ou que você tem com Jesus. Não podemos medir. Isso nós podemos dizer que não é quantidade, é qualidade, se nós olharmos para o momento da crucificação de Jesus, já nos últimos instantes. Jesus, 2 malfeitores, um de cada lado. Um blasfemava, não reconheceu nada. Primeiro contato, talvez, isso não tem relato, nós supomos, né? Primeiro contato, talvez, com Jesus. Blasfemava. O outro, primeiro contato, talvez, com Jesus. E este o que fez? Reconheceu o valor da vida de Jesus, reconheceu o valor daquele sacrifício de Jesus e aceitou o seu reino, pedindo para que ele estivesse com Jesus no paraíso. Então, o mesmo momento, 2 percepções diferentes. Para um, a vida de Jesus, o seu sacrifício teve valor. Para o outro, não significou nada. E aquele teve só um instante com Jesus. E foi o suficiente para ter uma grande qualidade naquele momento de interação com Jesus e ter um grande significado para ele. Por isso, gente, é comum nós termos percepções e compreensões diferentes sobre coisas ou acontecimentos. Talvez alguém se sinta mal quando não vem à igreja no culto, né? Não vem a alguma atividade. Puxa, eu devia ter ido, não fui. Puxa vida, eu fico chateado quando eu não vou à igreja. Me sinto mal. Talvez alguém se sinta mal dessa forma. E às vezes, alguém também, olhando outros, e a partir do seu entendimento, pode comentar assim, com ele mesmo ou com alguém: fulano quase não vem no culto, né? Fulano é muito ausente, devia vir mais, né? Percepções diferentes. Um se sentir mal porque não vem, o outro achar que o outro, um irmão seu, vem pouco. E que deveria estar com mais frequência, né? Então, por isso que a frequência aos cultos, as atividades e a participação nas atividades da igreja e da comunidade tem a ver com valor para você. Tem que representar uma experiência. Tem que ser um momento especial de ação de graças, de comunhão, de fé, de aprendizado, de compartilhamento, de união, de cultuar juntos a Deus. Não é ouvir por vir, não é o estar por estar, mas é o estar estando,
o estar presente, o estar ouvindo, aprendendo, compartilhando, participando, vivendo a experiência de estar cultuando a Deus. É permitir-se estar em conexão com os céus e com os outros presentes, ou mesmo aqueles que estão virtualmente nos assistindo, participando deste mesmo culto, sob o princípio de que estamos unidos no mesmo Espírito. É estar presente de verdade, é estar em espírito e em verdade, é ter qualidade neste momento e nessa sua presença. Bom é estarmos aqui na comunhão dos irmãos, e isso, parafraseando a nossa frase lá de comunicação, não é um cartão de crédito, mas não tem preço. Esse momento para nós não tem preço, ou não deveria ter preço, adaptando aquela nossa frase. O segundo tópico, valor tem a ver com experiência e não com preço. Como vimos anteriormente, a experiência busca despertar a vontade nas pessoas. Experiência vem da percepção e sentimentos relacionados causados por efeito pontual e cumulativo de repetições, das interações com algo ou alguém. No caso dos conceitos acadêmicos ou das ciências que nós estamos tomando um auxílio luxuoso, evento pontual com aquele produto ou com aquele serviço ou com alguém. O valor tem a ver com lembranças, com memórias afetivas, que são criadas ou que possam vir a ser criadas. A experiência tem a ver com a nossa jornada, a nossa caminhada na nossa vida e também a nossa caminhada na vida cristã. O preço da vida de Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 26, no verso 15, foi de 30 moedas. O que em tempos atuais, apenas como inferência para melhor compreensão da nossa abordagem, seria suficiente para comprar, talvez, uma casa pequena ou outro bem equivalente de valor monetário parecido. Mas podemos afirmar que o valor da vida de Jesus, o seu sacrifício por nós, para nos resgatar e salvar, não podia, não pode e nunca será medido pela quantidade de moedas. O nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com a comunidade cristã, não pode ser medido pela quantidade de vezes. Tem que ser medido pela qualidade dessas interações. E que elas me gerem experiência de querer mais, mais, mais e mais. E eu vindo, eu aqui, estou em comunhão, estou em conexão. Embora as pessoas mais, não são poucas as que existem na humanidade, e desde a sua criação, né? Aceitem tirar a vida de alguém, né? De forma intencional, em troca de um preço, em troca de um pagamento, em troca de moedas, uma vida não pode ser medida por preço, mas pelo seu valor. Porque a vida tem valor. Parafraseando o slogan, vidas negras importam, do movimento contra o racismo, nós podemos dizer que uma vida importa para Deus. A vida daquele malfeitor naquele momento importou para Jesus. E a qualidade daquela relação naquele momento foi a única e a melhor que aquele homem poderia ter tido com Jesus. O que não pode se comparar a outras quantidades e que as oportunidades não foram aproveitadas. Não foram de qualidade e não geraram experiência.
Uma vida tem valor porque ela carrega, de forma positiva ou negativa, todas as interações e todas as cargas emocionais que são acumuladas ao longo da sua existência. Ao longo da nossa caminhada, nós temos interações, nós temos cargas emocionais que podem nos mover, nos atingir de forma positiva e de forma negativa também. E aí nós fomos buscar um outro auxílio luxuoso no livro muito famoso, né? Eu creio que de 1943, eu não tenho lembrança, do Pequeno Príncipe. Eu li lá, mas eu acho que é isso. Do livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Tu não és para mim, quando ele estava dialogando com a raposa, que é um dos momentos do filme. Talvez, daqueles momentos, o que ele mais se sentiu à vontade. Tu não és para mim, a raposa falou para ele, tu não és para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas tu me cativas. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Agora que nós vimos alguns conceitos, alguns auxílios luxuosos que buscamos em outras ciências, que vimos sobre preço, que vimos sobre valor, que vimos sobre experiência, se não estivéssemos nesse ambiente, talvez dissessem que era uma aula sobre esses temas, né? E muitos de nós, na nossa vida profissional, lidamos com isso. Podemos parar um pouquinho, para refletir e tentar encontrar respostas para a nossa pergunta inicial. E qual foi a nossa pergunta inicial? O sacrifício da morte de Jesus na cruz tem preço ou tem valor? Os conceitos que nós vimos nos mostraram que preço é algo objetivo, como a matemática, 2 mais 2, 4, não tem como ser diferente. Mas que valor vem das percepções, vem das emoções, vem das nossas cargas emocionais, vem da nossa subjetividade, vem do nosso eu interior, aquele que somente você e Deus conhece, ninguém mais. Só Deus sabe quem eu sou, só Deus sabe das minhas aflições, só Deus sabe das minhas necessidades, só Deus sabe das minhas angústias, porque se eu não abrir a minha boca para compartilhar com alguém, ninguém mais saberá, mas você sabe. Então este eu, esse valor, vem de dentro de nós também. Não podemos medir valor com moedas ou notas, mas podemos medir com experiência. Então, ao compartilhar com vocês a inquietação pessoal, essas perguntas, essa pergunta que me veio, cabe a cada um de nós, cabe a você, nesta manhã, no seu íntimo, com o seu eu interior, buscar e obter resposta. E, partindo para a nossa conclusão, sou eu, é você, quem atribui valor do sacrifício ou ao sacrifício de Jesus, quando o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Quando aceita a mensagem do Evangelho, para você, para mim, o seu sacrifício deixou de ser o preço, e agora é a razão do meu viver, é o maior valor da minha vida, com quem quero acumular experiências
que me conduzam à vida eterna. Não sei se estas são as respostas, são as possíveis respostas ou não são respostas. Mas essas respostas sobre o valor do sacrifício de Jesus, elas estão dentro do seu coração. Elas estão dentro do meu coração. Elas estão dentro do meu intelecto. Elas estão dentro das minhas experiências. Elas estão dentro das minhas experiências. Elas estão dentro da minha vida, seja aos domingos, seja aos sábados, ou seja de segunda a sexta-feira, onde eu estiver. O valor do sacrifício de Jesus, ele pode ficar comigo, ou pode ser compartilhado por meio da minha vida, por meio das minhas ações.